Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Hello? Hello, boa noite. Boa noite. Eu queria te agradecer, dizer que é um prazer participar de uma live da Haribo Produções Artísticas, que é uma companhia de teatro nossa, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que viaja o país todo, né, levando o Semeador de Estrelas, que é uma peça famosa já, eu acredito que no mundo inteiro, porque quem não viu nos 4 cantos do país, com certeza deve ter assistido na internet. E dizer assim que é um orgulho muito grande estar participando junto contigo, levando entretenimento, informação para as pessoas, que a gente está passando por esse momento tão difícil, né? Então, vamos que vamos e desejo uma boa noite a todos e que a nossa live seja muito próspera, de boas energias, de boas palavras e que as pessoas se sintam como se estivessem conosco, apesar de virtualmente não estarem fisicamente, que sejam acolhidas e se sintam amparadas. É isso aí. O meu encontro virtual com você hoje, assim como vários outros que foram convidados para participar da nossa conversa, é a tal limonada deliciosa que estamos aprendendo a fazer neste período de pandemia, onde recebemos aquele caminhão de limão azedo, sabe, aquele limão terrível, azedo, inesperado, aquele caminhão tombou e soterrou nós todos com aquele limão, e aí depois daquele momento que todos nós estávamos ali embaixo daqueles limões e dizendo, meu Deus, o que eu faço? E agora está muito pesado, está muito azedo essa casca. Aí com o tempo a gente respirou e disse, não, vamos começar a arrumar esse limão para cá, esse limão vai para cá, essa casca eu posso fazer isso. E no fim fizemos aí uma limonada, ou seja, conseguimos, muitos de nós, né, nos reorganizar a nossa vida. E no nosso caso aqui, o Conexão ele foi criado com o objetivo de manter a nossa companhia, né, conectada com as pessoas que gostam do nosso trabalho, para avisar eles, né, olha, estamos vivos aqui, gostamos de teatro espírita, mas não desencarnamos ainda, estamos vivos. E aí também passamos a conectar pessoas, amigos e etc e tal. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é esta menina que está aqui presente hoje, onde ela mora, qual é a profissão dela, para depois nós entrarmos no tema. Então, eu sou a Cláudia Conter Medeiros, eu sou natural aqui de Camaquã, eu sou formada em contabilidade, eu tenho 2 especializações, uma em controladoria e outra em um MBA em coaching. E nesse momento, né, estou aberta para o meu amigo me solicitar novas respostas. É isso. Então, né, numa conversa prévia que tivemos, né, eu descobri que é um papai muito artista, um artista atuante em casa, talentosíssimo e com relevância, não só em Camaquã, mas no Rio Grande do Sul. E como é que foi o teu chamado assim para as exatas? Já era uma coisa que nasceu contigo? Tu não correu nenhum risco de pular para o lado artístico? Olha, as tentativas foram grandes quando eu era pequena, né? O meu pai, as professoras chegavam e chamavam e diziam assim, olha, hoje é aniversário da escola, né? Tu tens que fazer uma paródia. E aí o meu pai fazia uma paródia, né? A escola sempre foi muito perto de casa. E aí a gente cantava na escola, assim, cantava aquela música castelhana, era bem animado, assim, o pessoal gostava. E aí eu sempre vivi no meio dos artistas, né? O meu pai é artista,
alguns tios meus também são artistas, e eu tive uma convivência muito boa, assim, com relação à arte, à música e tudo mais, que foi, com certeza, uma bagagem muito especial para mim, para ter um gosto pelas coisas, para ter um caminho para seguir, um bom ambiente, porque eu, inclusive, moro aqui do lado de um CTG, né? E eu acredito que é um local ainda que reúne a família, que reúne as pessoas para o bem, né? É um lugar que... Então, assim, essa cultura da artística, popular e gauchesca fez presença na minha vida. E me fez, com certeza, ser uma pessoa animada para gostar de uma festa, de uma boa música e seguir nesse caminho. E com relação à parte profissional, foi o seguinte, eu tinha que cuidar da minha filha, né? Eu tive ela muito nova, então eu passei a morar em Porto Alegre, eu cursei alguns semestres de fisioterapia, e eu vi, assim, que chegou num determinado momento que não era aquilo ali que eu queria, que eu gostava de trabalhar com finanças, que era o que tocava mais para mim, era um assunto que mais me interessava. Não queria dizer que fosse o que eu mais gostava de fazer, mas era o assunto que mais me interessava. Daí eu comecei a cursar Ciências Contábeis, né? Abandonei o curso de Fisioterapia, que eu fazia lá no IPA, e voltei para Camaquã e comecei esse curso. E aí eu me interessei muito. Aí depois eu descobri a área da controladoria e eu sempre dizia, quando eu acabasse, que o meu sonho era ser controller, né? Que eu ia fazer essa especialização. E aí eu descobri, né, que essa é um ramo de atuação muito contemporâneo, porque hoje em dia todas as pessoas buscam, seja nas suas finanças pessoais, ou seja, nas suas finanças jurídicas, promover, né, a diminuição dos gastos e o aumento da sua receita, né? Então, isso é uma área de muito estudo e que, com certeza, eu presinto que, ainda mais nesses momentos agora de pandemia, cada vez vai estar mais em ascensão. E esse MBA em Coaching, ele é um MBA mais corporativo, né? Ele ajuda a nortear as pessoas, assim, numa noção de equipe, bem mais, assim, de que somos nós, não é mais eu. A liderança, ela tem que ser um todo, assim, ninguém trabalha sozinho, né? As pessoas precisam entender que fazemos, não faço, né? E ela ajuda a descobrir novos potenciais, a exercitar aqueles que não temos, para que possamos melhorar. Então, é uma série de fatores que esse curso e essa especialização nos dão base para auxiliar as pessoas. É uma coisa bem interessante, assim, eu tive uma visão de liderança e de equipe bem maior, assim, depois que eu acabei esse curso. Foi, assim, uma coisa bem gratificante na minha vida. E a partir do momento que você buscou a capacitação, né, uma formação pessoal, como você percebeu que isso influiu diretamente a partir daquele momento no teu dia a dia, não só da parte profissional? Assim, no meu dia a dia, o que eu percebi? Eu percebi que eu consegui ter um maior controle das minhas finanças. Porque tem um ditado que pode ser alegórico, mas não é. Que diz assim, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, assim, a questão financeira da gente, muitas vezes, não é o tanto que a gente ganha, mas, assim, como a gente gasta. Como a gente se educa para gastar, né? Como que eu vou fazer? Eu tenho condição de arcar com uma situação, eu preciso me planejar para que ela aconteça. Como que eu vou fazer isso? E às vezes é muito mais uma questão de organização do que propriamente do dinheiro que a gente ganha, né? Às vezes tem pessoas que ganham muito pouco e fazem muito com aquele dinheiro, e outras pessoas que ganham muito mais e vivem endividadas. Então, isso é um controle emocional que a pessoa precisa adquirir, né?
Então, isso me ajudou bastante, assim, neste sentido, a me nortear quanto às minhas finanças. E tem uma questão que cai por terra aquela história, né, que dizem, olha, para acabar a miséria do mundo, temos que pegar todo o dinheiro de todas as pessoas e dividir igualmente para cada um, que aí cada um vai ter um pouquinho. Mas não, daqui a 1 hora, um não vai ter nada, outro já vai ter o dobro, ou seja, somos nós mesmos que administramos, né? Preto, isso é um contrassenso, né? Porque a distribuição das riquezas, uma pessoa, isso está até no Evangelho, né? O que a gente faz do bom uso da riqueza que a gente tem? Não é errado termos bens materiais. O que nos impulsiona na direção do bem é o que fazemos com o uso desses bens que a gente tem, que a gente possui. A gente consegue promover o trabalho, a igualdade, a solidariedade. Então, não é um erro a gente querer progredir na vida, a gente querer melhorar nossa condição. Não, pelo contrário. Isso é uma lei de progresso, né? Isso está na lei divina, a gente tem que buscar melhorar. Mas o quanto que a gente faz para promover o bem dos outros, é isso que importa, assim. Então, isso é uma lição evangélica. A psicologia de Jesus é antiga, mas nunca foi tão atual. Fazer o registro para você ficar feliz aqui, a Maiara Farias, dizendo que você é uma ótima profissional, a nossa Vivi Alice, aqui do Bezerra de Menezes, te mandando um beijo, a amiga Estela, lá de São Paulo, né, Araraquara, também te mandando um abraço, a Aline Carmona também, te mandando uma boa noite a todos. E só para nós falamos, né, do artista, que é o pai da Cláudia, né, que é o Cláudio, procure Cláudio Medeiros, ok? No YouTube vocês vão ter uma deliciosa, não digo surpresa, mas vocês vão ter uma deliciosa experiência, né? Inclusive aprendi com você, né, que aquela música, aquele sucesso Pintadinha, né, que eu ouvi tanto meus tios tocarem nos CTGs aqui de Porto Alegre, que eu não sabia o autor, viu? A gente já vai aprendendo juntos. O saudoso Sidney Lima, cantor e compositor já, né, falecido, mas que deixou um legado na música gaúcha muito, muito expressivo, né? Grande amigo do meu pai, conviveram juntos, e uma pessoa extraordinária. Foi para todos nós. Preto, eu queria mandar um beijo, né, para as minhas amigas que estão aí, para a Maiara, que é minha colega de trabalho lá aqui na Câmara de Vereadores de Camaquã, assessora de comunicação de primeira grandeza, uma grande amiga, a Aline, a minha mãe, a Yasmin. Estou muito feliz que elas estão aqui participando com a gente. Eu vi que entrou a Vanessa aí também, né, que vai ser mamãe agora. Então, beijo, pessoal. Se faltar alguém, me perdoe. Viu só? Estamos entre amigos, não poderíamos estar melhores. Na verdade, eu acho que na verdade poderíamos estar melhores se pudéssemos, né, todos estarem fisicamente juntos. Mas no momento não dá. Mas daqui a pouco vai dar. Você estava falando, Cláudia, você falou primeiro do controller, né? E agora tem a palavra que ultimamente, né, tem aparecido muito, que é o coaching. E eu sei que é um estudo muito amplo de muitas coisas, né? Então fala um pouquinho sobre a tua especialização. Qual é o teu coaching, digamos assim? O meu coaching é um coaching administrativo, né? Ele norteia, como eu te disse, equipes de trabalho e lideranças e liderados. Então ele é voltado para a parte corporativa. E assim, todas as empresas que vêm investindo nesse âmbito, elas têm tido um sucesso muito grande. Porque o funcionário que está alinhado com a empresa, que se sente parte pertencente dessa empresa, ele tem um desenvolvimento das suas tarefas muito melhor
do que aquele que diz assim, não, isso aqui é o meu trabalho. Muitas vezes o trabalho da gente é a nossa segunda casa, né? Ficamos mais tempo lá do que dentro da nossa casa. Então, a gente tem que trabalhar esse lado mais humano da corporatividade, das pessoas terem um entrosamento, terem empatia. Isso tudo faz parte, né, da inteligência emocional e da convivência que as pessoas precisam estabelecer. Precisamos, nos dias atuais, mais do que nunca, desenvolver competências, né? Então, é mais ou menos por aí que essa especialização norteia o trabalho. Bom, aí, por mais que se pudesse estudar, por mais que nós pudéssemos até prever um apocalipse e nos preparar espiritualmente, não estávamos preparados para o momento que o mundo está vivendo, né? Um momento quase inédito, né, na história do mundo. Então aí nós entramos no nosso tema, né, que conversamos, né, que é pandemia, finanças e emoções. Então eu gostaria de já deixar contigo, né, para que você pudesse falar acerca disso, e aí quando tiver ok, aí eu te faço uma outra pergunta, pode ser assim? Claro. Porque aí então, é melhor, assim, ó, porque aí é melhor que você vai desenvolvendo, né, sem o preto ficar toda hora interferindo. ai, é um prazer. Eu já te disse, né? Tu, como artista, é um grande entrevistador também. Quase um Jô Soares da Haribol. Então, assim, meu amigo. Tá ali. Então, assim, ó, é bem complicado, né? Nesse momento aí que a gente está passando, visto que existem variadas situações de financeira e econômica das pessoas, né? Falar de finanças e pandemia, né? Então, assim, tem pessoas que estão em ascensão no seu negócio, como marketing digital. Tem empresas que eu participei de webinários que chegaram a aumentar a sua venda e a sua lucratividade em 125% desde março. E tem outras pessoas que simplesmente, por causa dessa bandeira vermelha aí, não conseguem trabalhar, né? As lojas estão atendendo na porta ali e as pessoas na calçada como, né, se fossem, como é que eu vou dizer, um cachorrinho parado na porta, porque até os animais são bem tratados, a gente ama os animais e trata-os bem, né? E a gente vê que as pessoas estão passando por um momento que não tem explicação, assim, não existe como mensurar uma situação dessa, a pessoa querer trabalhar e não pode, né? Aí faz o quê? Tira da onde? Muitos conseguiram auxílio do governo, outros não. E precisar, todos precisam, uns mais, outros menos. A gente não tem como dizer que uma pessoa não precisa ou que a outra precisa mais. Sim, temos situações de miséria, muito tristes, assim, que a gente tenta, dentro de um contexto que pode, ajudar as pessoas. Mas e o que a gente vai fazer para promover a dignidade dessas pessoas? Não basta dar as coisas para as pessoas querem trabalhar, elas querem se desenvolver, elas querem ter uma melhor condição de vida, se sentirem dignas, né? Então, eu acho que esse é a grande assim, dificuldade dessa pandemia. Muito mais do que a própria pandemia, né? O que ela está causando na vida das pessoas é um problema grave. Mas também tem aquela história, né? Andando é que se faz o caminho. O que a gente pode fazer para tentar amenizar um pouco isso? Saber o que a gente vai ganhar, organizar uma planilha com as nossas contas, com as nossas receitas, com as nossas despesas, nos organizar, tentar encontrar um meio de fazer economias, tirando o que não é necessário, conversando entre a família, porque no momento que a gente reúne a família e tem um diálogo, a gente consegue chegar num consenso para ter a colaboração de todos. Não se toma medidas sozinho, né? Ninguém vive só. Então, o diálogo
é muito importante. A análise das finanças, saber o que a gente pode fazer. Uma coisa muito importante na vida, toda pessoa precisa descobrir o que ela gosta de fazer. Eu acho que isso toca bastante para ti, né? Que nas nossas conversas a gente diz, tu sempre fala, eu não me arrependo de ter largado o meu trabalho, que era certo todo mês, que eu recebia o meu salário, e ter fundado a minha companhia de teatro, as produções artísticas, porque no início nada é fácil, né? Mas depois, conforme as coisas vão acontecendo e a gente vai caminhando, tudo, né, se desenvolve. Então, assim, a dica, descubra algo que gosta de fazer, use a rede social para publicar, converse com os amigos, sempre tem uma mão amiga para nos ajudar, alguém para nos amparar. Pensemos assim que sempre a gente pode criar um novo amanhã, que existem... o que a pessoa gosta? Ah, eu gosto de fazer bolo, eu gosto de arrumar cabelo, eu gosto de fazer maquiagem. Então, e oferecer isso para as pessoas. E sempre tem um jeito novo, descobrir novas maneiras. Eu acho que a pandemia veio para nos ajudar a nos reinventar. E isso vai ser um desafio não é só de quem está sem condição, mas das pessoas que têm condição, porque as coisas estão mudando de tal maneira que não é possível. A lei do progresso é inexorável. Não tem como a gente parar no tempo. Então, eu acho assim que isso é um desafio para todos nós. Não é só para quem está passando mais dificuldade. E dizer que Deus, né, eu gosto daquela frase da Meimei, Deus tem estrada onde o mundo não tem caminhos. E que vivamos um dia por vez, e que a educação dos sentimentos, as coisas dependem muito da gente, do nosso esforço, da gente se conhecer e seguir adiante, buscando novas alternativas, começando com o que tem, onde está, fazendo do jeito que pode, e depois as coisas vão melhorando. É isso aí. A nossa amiga Estela está falando, né, e fazer o que se gosta, mesmo que com pouco retorno financeiro. É libertador, mexe com o emocional total. E eu anotei aqui, Claudinha, o seguinte, às vezes nós não nos damos conta, mas isso é certo. Ou seja, o desequilíbrio financeiro abala terrivelmente o emocional também. Exatamente, Preto. Não tem como tu tá passando uma situação de dificuldade e não te abalar. Mas a gente tem que pensar que a gente está nessa transição planetária, que tudo que está nos acontecendo depende de nós, como levamos, e a gente não pode botar os interesses financeiros à frente dos interesses da vida, né? Da valorização da vida, da nossa melhora, da melhora nossa com o próximo, com o nosso meio ambiente, com o planeta. E a gente acha, às vezes, que uma situação não vai ter solução. E a gente resiste mais um dia, mais uma semana, e as coisas se resolvem. Então, assim, nunca pensar perder a esperança. Se a gente está aqui, se Deus nos pôs aqui, teremos condição. Analisando a nossa consciência, buscando o melhor, buscando agir certo, o resultado vem. A prece, o medicamento eficaz na hora do desconforto, do desafio, e a gente nunca está desamparado. Eu acho que esse foi o principal norte assim, que eu tive dentro da doutrina espírita. A gente sempre pode começar outra vez. Então, temos a parte que a gente faz, né? Mas a gente não pode querer fazer a parte de Deus, né? Eu sempre digo isso. Faz a tua parte, que o amanhã a Deus pertence, e tudo sempre haverá um jeito. Na verdade, já diria um mentor de uma certa pessoa que nós admiramos, né, que simplesmente disse para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, sem organização, sem disciplina, sem estudo, o caos, o desequilíbrio da nossa vida, as influências que nós recebemos de outras pessoas, dos acontecimentos do mundo em si, já são um peso. Mas se nós não tivermos essa disciplina, esse cuidado, essa atenção e
esse seu estudo, essa sua reflexão colocada na prática, né? Na verdade é tudo na vida, precisamos de organização, nós precisamos nos organizar, né? E tem uma coisa interessante, né, Claudinha, que eu acho que muitas pessoas, as pessoas que estão sofrendo mais, são as pessoas que mais se apegaram ao material. Então, eu acredito que, mesmo que na marra, digamos assim, essas pessoas estão aprendendo alguns desapegos e também a se organizar financeiramente. Mas o melhor a ideia de se organizar é perfeito, mas o melhor é, né, buscar profissionais, não é? Estudar, não é? Assim, Preto, se quebraram os muros do tempo, né? A gente está vivendo um tempo que eu acho que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu, né? Independente da religiosidade de cada um, toda a religião que transforma as pessoas para melhores é uma boa religião. E eu acho que chegou o tempo da gente ter ação, né? Fé e esperança. E, com certeza, buscar melhorar aí, porque todo dia se aprende uma coisa nova, seja numa conversa com alguém. Graças a Deus a gente tem aí os meios de comunicação, a internet, que a gente pode interagir, né? Existem cursos, palestras nas mais variadas áreas de atuação que a gente pode se esclarecer, se melhorar, né? É um tempo para isso. Talvez a gente tenha que estar nos encontrando conosco mesmo e tentando melhorar. Então, assim, e a vida é de quem não desiste, né? Acho que se melhorar, buscar coisas novas, é o que a gente pode fazer para tentar progredir. Porque não adianta a gente querer burlar esse tempo, porque ele já era anunciado, a gente sabia que aconteceria, né? Só que nunca imaginamos que seria dessa maneira, né? De cada um na sua casa, da gente passar muito tempo sem ver a família da gente, se mexe com as emoções da gente, com uma situação financeira difícil, é pior ainda, né? Porque parece que nada vai ter solução, mas dizer que não é assim, né? Que a gente sempre tem uma mão amiga para nos auxiliar, que a gente sempre tem que contar uns com os outros, né? E reveses financeiros a gente passa na pandemia, fora da pandemia. A vida é uma impermanência constante, assim como a gente não tem, e a gente tem que saber viver em paz, apesar de, né? Apesar do que tem, apesar do que não tem. Essa educação dos sentimentos e essa possibilidade que a gente tem de se evangelizar é o que nos fortalece e nos faz seguir adiante. Eu não conheço outro medicamento eficaz que não a melhora íntima e a aceitação dos desafios que a gente vivencia. E você pretende futuramente utilizar a sua capacitação fora do teu cargo aí? Assim, amigo, claro, pretendo, eu continuo estudando, inclusive agora eu estou fazendo um curso de marketing digital para entender melhor, assim, esse mundo, né, que eu acho que tudo é novo para todos nós. E é um jeito, né, de continuar aprendendo. O que vai ser amanhã, se alguém disser que sabe, olha, me diz, porque eu não sei, né, o amanhã a Deus pertence. Já diria a musiquinha aquela, como será o amanhã, responda quem puder. Eu não sei responder isso aí. Uma pergunta aqui, o Fabiano Boeira, perguntando, coaching administrativo não tem nada a ver com coaching emocional. É ou não é? Assim, ó, o Fabiano, meu grande amigo, né? Espírita, estudante de psicologia, uma pessoa maravilhosa. Então, o que eu acho? O coaching, ele nos dá ferramentas para administrar as nossas emoções, inclusive no trabalho, né? Para desenvolver competências, para nos dar um norte. Ele não é uma terapia, ele não nos ajuda a resolver questões íntimas, ele nos norteia, nos orienta, nos mostra um caminho, faz com que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente melhor, e não tem como separar as emoções de qualquer lugar que a gente esteja, né?
Então, eu acredito que sim, que o coaching emocional é um conjunto, né, dentro do coaching administrativo, porque ele engloba toda uma convivência. Como que a pessoa vai fazer para lidar com um colega mais difícil? Ou como ele vai fazer para ser mais resiliente? Como ele vai fazer para ouvir? Então, isso é um conjunto de coisas que pode ser trabalhado pelo coaching dentro de uma empresa. Nos dá ferramentas para que possa realizar esse trabalho dentro de um método corporativo. Agora vamos... você tem alguma coisa mais sobre a sua área que você gostaria de falar? Senão a gente passa para a parte espírita da nossa conversa. Preto, eu acho que era isso aí, né? Quanto à parte profissional e essa questão das pessoas se organizarem financeiramente e buscar novos rumos de ganhos financeiros, né? Que isso aí tá difícil para todo mundo, então quem não tem um salário certo, que nem tu disse, como é que eu vou te perguntar o que tu vai fazer em dezembro? A gente está vivendo um dia por vez, né? Não sabemos se a pandemia vai durar 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2. Então, assim, eu acredito que as coisas não voltarão a ser como antes, mas que dentro de um contexto geral haverão possibilidades da gente melhorar, né? De seguir, de fazer outras coisas e como a gente já está aqui se readaptando, né? Quando na vida que eu ia imaginar que eu ia fazer uma live contigo? Assim, nunca, eu não imaginei, eu nunca fiz live na minha vida, isso para mim é um desafio, assim, enorme. Mas tô aqui, né, porque os meus amigos precisarem de mim, sempre à disposição. Podemos seguir, Preto. Não, e eu que fui atrás de ti, né? Quem mandou ficar divulgando coisa no Facebook que você estava terminando um curso, né? Foi eu que te catei. Né, agora eu não vou, quando acabar o próximo, eu acho que eu vou mandar no privado, eu dizer, eu tô feliz. Me botou numa enrascada, mas não, olha, fiquei muito feliz com esse convite, é uma satisfação para mim, uma honra, né? Uma pessoa que nem tu, com a expressão artística que tu tem, profissional, olha, não tenho palavras, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Você olha, eu já cometi tanta gafe já, e pior que a gente já conversou, né? Não era nem para eu errar tanto, viu? Só que eu disse para você não se estressar com a live, que quem mais comete gafe aqui sou eu. Grupo Porta de Damasco, Estrada de Damasco, como é que é o nome da casa espírita aí? O nosso amado Grupo Espírita Porta de Damasco, aqui de Camaquã, fundado pela dona Márcia Rodrigues, uma pessoa muito especial para todos nós, né? E ela até estava de aniversário segunda-feira, se ela depois assistir a live, que ela vai receber esse beijo carinhoso que eu já dei nela hoje. Então, o nosso grupo tem já uns 30 anos para mais, né? Já é mais velho que eu, né? Foi fundado antes, eu tenho 32 anos, o nosso grupo, se eu não me engano, completou 33 anos, né? Ou um pouco mais, eu não estou bem lembrada. E eu adentrei lá e nunca mais saí, né? Faz 8 anos que eu sou estudante do Grupo Espírita Porta de Damasco, que é uma casa acolhedora, né? Que inclusive é aqui bem pertinho de casa. E eu fiz amigos, irmãos, a gente diz que a gente tem a nossa família espiritual lá, né? E é onde a gente busca força, né? Quando precisa. Tenho grandes companheiros de jornada, pessoas que nunca faltaram nos momentos de dificuldade, que a gente vai construindo a vida assim, sempre junto. E eu acho que isso não cessa, né? É uma coisa que o que vem da alma é para sempre, né? A gente vai seguir nessa jornada ainda por muito tempo. Agora que a gente não pode se ver, o pessoal aí segue firme e forte nos estudos, né, online. Às vezes alguém não pode participar, eu mesmo às vezes não consigo, função do meu trabalho, mas a Aline está dizendo aí, ó, o Grupo Espírita Porta de Damasco foi fundado em 1983. Obrigada, Aline. E a gente segue, né, firme, uns atendendo aos outros, tolerando, ajudando como pode. Até tema, né, às vezes eu mando, digo, tá aqui do meu estudo, hoje eu não pude participar, tenho esse respaldo, assim, então
essa fraternidade, esse acolhimento que o grupo espírita nos proporciona é muito grande, assim, é muito acolhedor. E lá, Depois de um tempo, né, de 5 anos de estudo, aí eu fui convidada pela nossa presidente, a Marlise Ribeiro, uma pessoa que eu tenho a maior gratidão e carinho, né, para ajudar na biblioteca. Ela sabe que eu gosto muito de ler, né, então, assim, foi uma alegria para mim, né, poder dar um passo à frente, assim, no trabalho e é uma coisa muito gratificante estar com todas essas pessoas na caminhada. inclusive a Marlise é uma grande amiga minha também, a Márcia Albuquerque, o esposo, ou seja, eu já tenho, né? Eu já tenho um núcleo de amigos ali, viu? Na verdade, estávamos todos juntos ao mesmo tempo, viu, Cláudia? Todos nós estávamos juntos. É verdade. Só demoramos um pouquinho mais para nos conhecer mais pessoalmente, assim, ficar mais próximos. Verdade. Mas já estavam ali, tudo na programação. Tudo alavancado para dar certo. A Márcia é uma pessoa maravilhosa, né? Nós temos um grupo, tu sabes, aqui, né, de arte. Começou um grupo de música, né, que harmoniza todas as palestras. Agora eles estão fazendo palestra artística online, né, e é assim, maravilhoso. Tem poesia, tem música, tem uma infinidade de coisas que nos elevam o coração, nos alegram. Então, assim, tudo com a iniciativa da Márcia. Eles estudam a música e a arte, né, porque junto desse contexto, para não deixar separado, dizer assim, é só... Não, eles estudam as obras de Leon Denis, eles estudam a arte espírita e levam muito a sério, assim, tem muito compromisso, muito afinco naquilo ali que eles estão fazendo. Então, assim, parabéns ao grupo artístico Porta de Damasco pelo trabalho que desempenha aqui na cidade, na região e por onde passa. E, assim, com certeza já tivemos momentos, assim, de inesquecíveis, assim, muito lindos no nosso grupo de música e grupo de arte, que agora já é o grupo de arte, né? Teatro, música, poesia. Então, é uma coisa que nos deixa muito feliz. Ali, o vovó da Cláudia está presente. Ei! Dona Yolanda, claro, Conter. Feliz dia. Simpatizante do espiritismo. Mas o que te levou a frequentar um centro espírita? Você já tinha esse sentimento dentro de ti acerca da espiritualidade? Foi curiosidade ou foi a dor que te levou para lá? Assim, Preto, momentos de desafios a gente sempre tem, né? Mas assim, tinha uma voz no meu coração que dizia, vai lá naquele lugar. E aí, desde o dia que eu entrei lá, eu fui muito feliz, fui acolhida pela Dona Márcia e nunca mais saí de lá. Eu construí uma segunda família dentro da Casa Espírita, junto com amigos que estão comigo até hoje, que não me faltam em momento algum. Então, não consigo mais viver sem essa realidade. E a gente acaba que fica amigo da família, vai na casa da pessoa, fica junto e faz tudo junto e se reúne no centro para estudar, para trabalhar, para atender, né, quem lá chega, para acolher, e a gente acaba virando uma grande família. Mas foi assim, uma intuição que me veio de frequentar o grupo. Eu cheguei lá um dia e não tinha uma reunião, acho que de diretoria. Não, é outro dia que tu vem. Aí quando eu fui de novo, aí eu já fiquei, não saí mais. A gente custa às vezes um pouco a se alinhar, depois que se alinha, tudo flui. Você me falou que estava participando de 5 grupos de estudo ao mesmo tempo. Me conta aí que grupos são esses? A gente adora estudar, né? A gente tinha um grupo do Tomo Único, a gente tem um grupo de estudo do Evangelho, a gente tem um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, que agora está temporariamente suspenso, né? Por causa do não dá para se encontrar. A gente tinha mais um grupo de estudo da Joana de Ângeles, das obras, né? Começamos pela primeira, que é... Deixa eu me lembrar. Tá me dando esquecimento, já tô tomando floral para minha memória. Tá, as obras da Joana de Ângeles, não vou forçar
A amizade, para lembrar. Jesus e a atualidade, obrigada, Kim. Jesus e a atualidade, a gente acabou esse estudo, e a gente, assim, ó, nosso grupo ali, as pessoas estão sempre disponíveis para aprender, é uma coisa, assim, fantástica, ninguém falta, sabe? É uma união, assim, em função do estudo, o nosso grupo foi criado, né, para o estudo, e ninguém... E esse é o nosso fundamento principal, né? A gente pensa que o estudo é o que promove a ascensão moral, o que nos faz estar unidos, o que nos fortalece. É através do estudo e do esclarecimento que as coisas vão melhorando. E de que forma você acha que o Espiritismo contribui com o teu trabalho técnico? Olha, Preto, a evangelização íntima, ela serve para qualquer âmbito, né? Para a família, para o trabalho, para qualquer lugar que a gente esteja. Quando a gente tem parâmetro e a gente tem condição de se analisar se está cumprindo, né, com aquele propósito que a gente firmou conosco mesmo, né? Porque ninguém nos obriga, a gente conhece o Espiritismo e é livre para agir, ter a conduta ou não ter, né? Então, assim, a gente consegue se analisar, consegue saber no que melhorou, no que pode melhorar, e isso é uma constante, né? A lei do progresso não cessa. E com certeza a doutrina nos dá a base para nos avaliar em cada instante, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, como a gente está agindo com os outros, conosco mesmo, com o nosso planeta, quem eu digo, valorizando a quem a gente está servindo, né? Aquela questão. Não se pode servir a dois senhores, né? Então, o Evangelho nos dá o parâmetro moral que a gente necessita para viver cada dia, seja no trabalho, seja na família, seja conosco mesmo, né? O que eu mais amo no Espiritismo e me fez me tornar espírita é a aplicabilidade dele no nosso dia a dia. Ou seja, não tem rituais, a gente não precisa de nada físico, a gente não precisa de nenhuma roupa especial, nós podemos aplicá-lo no nosso dia a dia, né? Aplicar o que nós estudamos, o que nós assimilamos e da forma possível, mediante as nossas limitações, ainda é claro, nós divulgarmos o bem, né? Nós sermos facilitadores, digamos. Então, isso aí que eu sou apaixonado por essa doutrina, que, ou seja, todos nós podemos, no nosso dia a dia, e isso é um facilitador, né, da nossa vida, da nossa rotina com a família, na sociedade, profissionalmente. Então, por isso que eu sou apaixonado por essa doutrina maravilhosa. Até porque, né, Preto, no momento que a gente se equilibra, se harmoniza, se conhece, as coisas começam a fluir melhor na nossa vida. A gente consegue ser mais feliz, mais equilibrado. É essa condição que o Espiritismo traz para a gente. Todo mundo tem condição de ser melhor. A todos nós é dada as mesmas oportunidades. Depende da gente, do nosso esforço pessoal, para seguir adiante, para ser melhor. Então, assim, é uma doutrina maravilhosa, fantástica, nos põe a par da realidade, não nos obriga a nada, não temos rituais, como tu disseste. Eu acho que agora, depois dessa pandemia, que a gente não consegue ir no centro, né, eu acho que isso é um grande teste para todos nós, independente da religiosidade. O que a gente está fazendo com aquilo que a gente aprendeu? A gente tem condição emocional de quebrar os muros do tempo, de ser bom, humano, fraterno, benevolente, fora daquele lugar ali que a gente frequentava? É um desafio, Preto, é um desafio. Porque no momento que parece que disseram assim, não, tu estudou, né? Agora tu vai fazer o vestibular. Te gruda. E é isso aí que está acontecendo. A gente tem que ter força moral para não perder o equilíbrio. Esse é o grande lance da pandemia, né? O grande lance de tudo isso que a gente está vivenciando. Eu tenho plena ciência, até por essa doutrina maravilhosa que a gente estuda, que nada vai mudar para pior, né? Que tudo vai mudar para melhor. E isso depende de cada um. Em relação, assim, a todos.
eu falei, né, da alegoria, né, dos limões e da limonada. O movimento espírita transformou os limões, né, numa limonada de água fluida, né? Ou seja, não estamos podendo nos encontrar, as casas espíritas estão fechadas, mas aí o pessoal faz a palestra com a mesma energia, com a mesma vibração, com a mesma dedicação, a pessoa faz da sua casa ou transmite do centro espírita, ela não pega mais 20, 30 pessoas daquela palestra ou 100 pessoas, ela pega 200, 300, 400 pessoas, muitas pessoas que por medo ou por ignorância não botariam o pé dentro de uma casa espírita. Hoje essa pessoa ela está passando no Facebook, ela não tem como fugir, ela está olhando uma bobagem qualquer, daqui a pouco ela vê alguém falando de Jesus, falando da espiritualidade, aí ela vai olhando de canto assim, sabe? Aí daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela olha, ou seja, esse momento que estamos passando para o espiritismo está sendo muito produtivo, muito produtivo. Os grupos continuam na medida do possível, né, estudando pela internet, se encontrando, mas, por exemplo, eventos espíritas que fisicamente, com certeza, iriam 100 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, está sendo mostrado para 4.000, para 5.000 pessoas, ou seja, estamos semeando, as coisas estão acontecendo. Os grupos de estudo, por exemplo, às vezes tem um feriado, puxa, não tem um grupo de estudo. Mas aí agora aprendemos, né, com esse momento que estamos passando, que nós podemos fazer, né, pela internet. Na quinta-feira que o centro está fechado, não, vamos fazer a evangelização no sábado. O sábado é um feriadão, não vamos fazer. Não, pode ser feito em casa, por intermédio da internet. Ou seja, existe uma... Desculpa se eu errar, mas a ideia é mais ou menos assim. Tem uma das parábolas que... A ideia é que as pessoas falaram para Jesus, manda os teus apóstolos calarem a boca. Sabe? Estão falando demais de amor, dessas coisinhas. E Jesus disse, olha, se eles se calarem, até as pedras vão falar. Então, não adianta. Verdade. Quando tem a mensagem do amor fraterno, podem tentar nos calar de todas as formas, que as pedras vão falar, as árvores vão falar, o sol vai falar, as nuvens vão falar, a terra vai falar, ou seja, o que precisar ser dito. Temos 2 minutinhos, é o tempo de te agradecer. Te agradeço muito pelo carinho, pela essa aproximação fraterna que tivemos, né? Puxa, é tão bonito conhecer o universo das pessoas. Eu amo isso e às vezes na correria do dia a dia, sabe, a gente recebe o carinho das pessoas na plateia, aplaudindo ou num abraço para tirar uma foto. Mas é tudo muito rápido, a gente não conhece, as pessoas sabem quem a gente é, mas às vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa, né? E você é um dos exemplos lindos que eu estou tendo dessa situação que vivemos, das pessoas que a gente acaba conhecendo. Temos 1 minutinho para você falar o que vier na telha aí. Então, meu amigo, como eu te disse, né, para mim foi uma grande satisfação, uma honra participar dessa live contigo, desse bate-papo amigo, que aqui não importam os títulos, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, a gente está aqui para construir junto, né, e para sempre se fortalecer. Eu acho que toda ação que promove o bem das pessoas, que liga aos outros, que faz com que alguém se interesse, que torne a vida de uma pessoa melhor, que a gente fala algo que às vezes a gente nem sabe que a pessoa que está ouvindo ali, que a gente não conhece, vai ser tocada no coração. E como tu disseste, a força do amor é irresistível, né? Então eu só quero desejar uma boa noite para todos, uma semana maravilhosa, e dizer que eu estou sempre à tua disposição, que tu conte comigo. Certo, amigo? Um beijo. Beleza. Beijo, boa noite a todos aqui. Nós temos 1 minutinho. O pessoal que está na live aqui, manda um coraçãozinho para nós, para a gente falar o nome de vocês, né? Porque às vezes é muita gente que passa, a gente não
Não consegue olhar. A Estela Mares, a Aline, desejando uma boa noite, início de semana para nós. Quem mais aí? Tem os escondidos que são, como é que é? São tímidos, né? Mas fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Estamos aqui para fazer novos amigos, né, Preto? Sim. Só empolgação, diversão. Esse momento é para a gente relaxar, descontrair, conversar. É isso aí. Ó, Yasmin, eu e a avó estamos vendo juntas. Juventude linda. Depois você cobra a sua mãe aí que eu vou mandar um presente para você, tá? Você cobra ela depois, tá? Senão ela vai pegar os dois e vai dizer que os dois é dela. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido Márcio Dutra. Um abração. Ah, e vocês que não curtiram ainda o nosso Insta, por favor, estamos quase chegando aos primeiros 2.000. Tá 1.000, eu acho que tá quase, estamos quase lá. Ajuda a gente, viu? Ajuda a gente lá. Curta a nossa página no Insta. Então tá. Tempo terminando. Uma boa noite. Fique com Deus. E os novos amigos que chegaram hoje por causa da Claudinha, né? Não esqueçam de mim, tá? Eu estou todos os dias aqui também. Só chegar, tá bom? Beijo. Boa noite. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.